Larissa Estrada tem 26 anos e é natural de Joinville. É cofundadora da Ondadura, diretora do programa na rádio e repórter da ODR. Formada em pedagogia, Larissa é também diretora do Ministério Infantil da Onda, o Kinder. É pastora diária na Ondadura em Joinville. Conferência Ondadura apresenta Larissa Estrada. Sou eu. Ai, que prazer, que delícia estar na conferência de novo. Isso prova que, ano passado eu falei também, isso prova que me aprovaram, né, o ano passado. Por isso eu estou aqui. Vou saber se eu vou falar bem hoje, se eu pregar no que vem. Se não, vocês já sabem, o chefe não gostou. Brincadeira. Gente, é um prazer poder falar aqui para vocês. Eu estava lá fora, antes de entrar, e estava lá na fila, lá com a ODR, com a rádio lá fora. E abraça um, e é de São Paulo, e abraça outra, a galera do Rio de Janeiro, e abraça outra, a galera de Macapá, e Pernambuco, e não sei o quê. E isso encheu de uma forma o meu coração, porque são pessoas que é muito engraçado, que vinha, abraçava, e eu falava assim, nossa, parece que eu nunca vi na vida, mas parece que são da minha família. Isso é Ondadura, né? Isso é relacionamento, isso é o que Deus tem feito através da igreja dele. E é muito gostoso agora poder estarmos todos nós juntos, nos alimentando na mesma mesa. Amém? Bom demais. Deixa eu só... cá. Bom, eu fui convocada pelo meu chefe e marido, daí não tem como fugir, né? A falar sobre um tema que eu particularmente gosto demais, que eu acho que está até impregnado em mim, que é falar sobre liderança, a essência da liderança. Eu lembro de várias situações assim na minha casa, que a minha mãe também fala, comenta, que quando eu era pequena, meu pai ele sempre trabalhou com representação, enfim, ele já trabalhava com representação de alguns materiais lá, era pano de prato, toalha, época da quebraceira, né? E tinha até brinco. E eu lembro assim de pequena, 6 anos, 7 anos, eu guardava todas as coisas, uma coisa de cada, numa sacola, botava na zica, né? Na sua cidade não fala zica, é bicicleta. A gente colocava na zica lá e eu ia vender de casa em casa, gente. Era uma coisa louca, assim. Eu sempre tive muita cara, assim, para ir, fazer, acontecer, e não estava nem aí, convocava um monte de gente, caía todo mundo na minha lábia, eu dizia que a gente ia ficar rico. E eu e a Zica e as 3 coisas na sacola. Mas várias outras situações, eu lembro que eu fazia congresso na minha casa, olha só, eu era pequena, eu falava para minha mãe, faz pipoca, faz bolo, suco e conta história que o resto eu faço. Eu organizava, assim, uma sala, tatame no chão, assim, almofada, e fazia os convites à mão, já fazia o evento, já fazia a recepção, fazia tudo. E trazia as crianças, era muito legal, e eu fazia tudo meio que sozinha, assim. Isso me impressionava muito minha mãe. Até hoje minha mãe fala, minha filha é linda. Para mãe, né, tudo é lindo. Mas ela sempre fala, você vai ser uma grande líder. Eu falei, meu Deus, grande ainda não consegui, mas... talvez falar na conferência sobre liderança já é um passo, né? Então, esse assunto é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Muito mesmo. Não porque eu sei fazer, mas porque eu acho que ao longo da minha trajetória como líder, eu aprendi, levando muito na cara, a essência da liderança. E não descobri quando fui chamada para falar, mas descobri há um tempo atrás, sobre por que lideramos, o que faz uma pessoa liderar. E aí eu tive um probleminha aqui. Coloca para mim ali, que eu não sei onde ficou o meu negócio. Me perdi também. Ok, vamos lá. E, enfim, é muito bom estar aqui. Vou começar tudo de novo, né? Gente, é bom demais. Agora ficou bem melhor. Bom, e aí a gente vai começar do começo. Você sabe o que significa a palavra liderança? Na verdade, assim, é engraçado porque é muito importante a gente saber a etimologia das palavras, né? Da onde elas surgiram, por que a gente usa determinada palavra.
Eu na rádio costumo chamar o Jeff de recalcado. Não sei se vocês já escutaram, eu sempre falo, Jeff, seu recalcado e não sei o quê. E eu falei assim, gente, porque eu já tirei palavras do meu vocabulário que eu descobri que eram palavrões, eram coisas terríveis. E eu falava, gente, eu falo isso direto. Eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos estudar. Comecei a ficar preocupada com as palavras. Você sabia que recalcado ele vem do latim? Eu pensei que vinha da Ludmilla. Não é a Ludmilla que canta? Aliás, um beijo, pessoal do Rio de Janeiro, gente. Um beijo para vocês, recalcados. Não, brincadeira. Galera que gosta do funk, e é o funk que usa muito essa palavra. Eu gosto também de funk, então por isso que eu gosto deles. Eu gosto da batidona, não gosto da letra, assim, é meio complicado. Mas tem um brinde para os batizados. Quem se batizou, um brinde para vocês. Brincadeira, gente. Eu estou me enrolando aqui porque tá... Ai, agora sim. E aí o recalcado, ela vem do latim. Olha que engraçado. Vem que quer dizer por inteiro, e recalcare, que quer dizer pisar ou pisoteado. E Freud já usava essa palavra. Olha só. Recalcado esse Freud. Ele usava porque ele queria um transtorno de personalidade. Quem os psicólogos aqui vai poder me ajudar melhor. E também está na engenharia essa palavra, né? Um beijo, Jéssica. Parece na rádio, né? Um beijo para vocês. Jéssica, um beijo, ela é engenheira. E o recalque, ele é um dos problemas assim que faz numa construção. Ele é um dos motivos de rachadura nas construções. Mas, popularmente, é as invejosas mesmo. Um beijinho no ombro. Bom, e aí eu estava estudando a palavra líder, né, que é o que interessa para a gente, a cultura fica de lado, né? Mas eu estava estudando a palavra líder, é uma palavra inglesa. Meu professor de inglês aqui vai poder dizer leader, tá certo? Então, tá certo. Ela é uma palavra inglesa, mas ela é originada no antigo germânico. No antigo germânico. Então, se eu não sei falar inglês, alemão piorou, porque vem do lad, deve ser assim, significa caminho. Então, um ladã ou um líder, ele tinha uma responsabilidade de levar o povo de um lugar até outro, né? A galera de um povoado até o outro lado. E, basicamente, ela tinha duas funções. E aí que entra, por que é importante eu estudei a palavra líder, mas por que é importante? Porque a palavra liderança, ou a função do líder, ou como ela nasceu por que essa função, se deturpou conforme os anos, conforme o tempo foi passando. Olha que interessante, a função do líder era cuidar para que o povo saísse de um lugar e chegasse até outro lugar, mas também que cada pessoa chegasse bem até esse lugar, saudável, né, com as duas pernas, chegasse bem até aquele outro lugar. Então, agora se a gente for parar para analisar, hoje a figura do líder, o que vem na sua mente? Você pega uma figura de um chefe aí. Para que o chefe serve? Ele serve para cuidar das pessoas que estão ali, para cuidar de cada um, né? E aí com isso a gente chega ao objetivo de todos? Não. Hoje é muito difícil encontrar. Talvez existam chefes aqui que se preocupam com isso e é muito bom. Agora, a figura do líder, ela foi muito deturpada, porque o que a gente enxerga são pessoas que querem ser servidas, né? O chefe é o quê? A gente tem medo e a gente tem que trabalhar para ele, porque é ele que vai dar o dinheiro. Ponto. Mas não foi assim que essa palavra foi, então, originada, né? Onde ela começou, ela veio justamente com essa proposta, que o líder, ele tem essa função de cuidador, de amor, enfim, do cuidado com as pessoas. E aí a gente vai conversar um bocadinho sobre isso aí. Antes eu gostaria muito que vocês abaixassem a cabeça de vocês, porque eu acho muito importante. Eu tenho uma das coisas que, conversando com o Lipão, quando a gente resolveu o assunto e como ia ser, eu falei, meu maior medo é falar alguma coisa que o Senhor não queira. Eu tenho muito temor com aquilo que Deus preparou para a conferência, e eu não gostaria que as pessoas não saíssem daqui transformadas com cada palavra. Então, se precisa, a gente vai orar agora em todas as pregações, a gente vai orar em cada momento para que a gente possa estar muito sensível àquilo que Deus vai fazer. Então,
baixe a sua cabeça, a gente vai orar, falar com o Pai. Senhor, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, que o Senhor possa continuar fluindo aqui nesse lugar, que o Senhor já começou e que o Senhor possa, mais uma vez, Pai, estar transformando cada um aqui, Senhor, e que cada representante de cada igreja, de cada ministério, de cada GP, cada líder, cada pessoa que saia daqui totalmente transformada por aquilo que o Senhor vai falar. E que o Senhor tenha total liberdade em agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Bom, imagine um lugar que tenha um pouco de pessoas. Aí no teu contexto, talvez no teu GP, talvez na tua sala de aula, talvez no seu trabalho, na sua casa. Vamos pegar a figura de casa, né? Porque eu gosto de falar do meu marido quando eu tenho oportunidade, aqui no microfone. Brincadeira. Mas vamos pegar um ambiente aí com mais pessoas. Geralmente a gente observa 3 categorias de pessoas num grupo. Pensa comigo. Veja se não é assim. Existem a primeira categoria de pessoas, as que fazem acontecer. Então tem um problema lá, surgiu um problema. Existe uma categoria de pessoas que falam, não, vamos fazer assim. Bom, vamos lá, vamos pegar. Tá, eu faço isso, fulano, vem aqui, ó, me ajuda a fazer isso aqui. Existe a segunda categoria de pessoas, que é aquela que assistem as coisas acontecerem. Elas até gostariam de ajudar, mas vê tanta gente se movimentando que fica olhando. Bom, a hora que precisarem de mim, me chamem. Certo? Quem é você, né? Já se identifica aí. Existe a terceira categoria de pessoas, que é aquelas que olham à volta e perguntam, o que está acontecendo aqui? Já observou isso? Lá em casa, eu vou agora dedurar mesmo. Lá em casa tem uma situação que às vezes eu acordo super animada, empolgada a limpar a casa. E mulher limpa a casa diferente de homem. Não é verdade? Eu acho que o Felipe, eu tenho uma coisa com ele. Ontem eu fiquei de brigar, até esqueci. Ele varre a casa, ele varre. Pô, já tinha passado pano ali na parte da lavanderia. Varreu toda a casa. Deixou toda a sujeira na lavanderia. Mano, só junta ali, pega a pazinha e joga fora. Mas me dá um negócio. Bom, enfim. E aí, quando eu resolvo limpar a casa, empolgada e tal, eu começo a limpar, e levanta, e joga água, e faz isso, e faz aquilo, e dobra. Aí, eu sou a primeira categoria de pessoa nessa situação, né? Vou lá, limpo, faço acontecer. Existe a segunda categoria, as crianças, que ficam me olhando. Só levanta os pezinhos, assim. Elas olham, às vezes, mamãe, posso ajudar? Pega aqui um pano, daqui a pouco cansam. E existe a terceira categoria de pessoas, que é o meu marido. Geralmente ele não sabe o que está acontecendo ali. As crianças gritando e eu só, Felipe, o quê? Poxa, como o quê, né? A criança pedindo mamadeira para mim, eu limpando a casa, e ele perguntando o que foi. Bom, você deve ter identificado quem é na sua casa. E dá um cutucão aí, amigo do lado, e fala, então, você é a segunda ou a terceira categoria. Então. Não precisa brigar, não. Só identifica mesmo. Bom, qual é, se perguntasse assim, qual que é o significado, né? O que significa liderar? A palavra mais conhecida, né? A expressão mais conhecida de liderar é a palavra influenciar. Você já deve ter ouvido falar, né? Influenciar, e é isso. Então é isso. Liderar é influenciar, é ter pessoas que olham para você, que veem em você algum tipo de direção, algum tipo de orientação. Isso é muito legal. Já é um sinal que você está liderando. Se você influencia pessoas, legal, é um passo legal, o primeiro passo para a liderança. Agora, se você não enxerga ninguém sendo influenciado por você apenas está dando um passeio, ok? Você não está sendo seguido por ninguém, e aí não tem como você ser chamado de líder, porque, afinal, não tem ninguém que você lidera. Então, esse é um princípio importante, porque já quebra alguns paradigmas aí. E o líder, ele tem uma responsabilidade muito grande. Se você não sente essa responsabilidade, observe se realmente você tem pessoas que
que você influencia. Qual é essa responsabilidade? A de crescer. Porque assim, o líder, ele é o teto do GP. Você já deve, do GP, das pessoas, do grupo, você já deve ter ouvido sobre isso. Se o líder não cresce, automaticamente seus liderados não vão crescer. À medida que você cresce, seus liderados crescem. E assim por diante. Você precisa sentir esse peso de responsabilidade de ler mais a Bíblia, de ser o que mais estuda sobre o assunto, de ser o que mais ora, de ser o que mais se doa. Se você não tem essa responsabilidade, aí tem um problema. E aí a gente incorre num problema que talvez é o problema da humanidade de hoje. É a deturpação da palavra liderança. Eu desenhei, na verdade, antes de começar a pensar nesse tema e estudar um pouquinho teoricamente, eu só conseguia fazer um desenho. Eu pedi revelação, falei, Senhor, eu não quero falar coisas que todo mundo já sabe, eu preciso trazer algo novo para a onda e para quem for na conferência e para quem for impactado pela conferência. E aí eu comecei a desenhar e eu só tinha o desenho, e para passar para o papel, nossa, Felipe que sabe, chorei, gritei, me escabelei. E aí eu trouxe o desenho. Não, eu não desenhei, eu pedi para alguém, então, fizesse o diagrama. Por favor, coloque lá para mim o desenho. Ah lá, ó, pode passar. Bom, o que a gente tem hoje? Como a figura do líder, a posição e a função. A gente observa que quando uma pessoa ela é chamada a assumir algum tipo de responsabilidade, seja ela qual for no trabalho, vamos pegar a figura de um grupo pequeno, né, que a gente, talvez a maioria conheça melhor. Então, quando uma pessoa é chamada, ó, fulano, você vai começar a assumir responsabilidades. Gostaria muito que você começasse a acompanhar essa pessoa, enfim. Aí, hoje, né, como está a nossa ideia sobre liderança? O líder é o primeiro na história. Ele para e pensa, bom, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? O que meu marido acha se eu começar a assumir mais coisas? Mas eu não tenho formação suficiente para isso. As pessoas não vão querer ser liderada por mim. E assim por diante. Ele vai criando impedimentos ou não. Ele pensa nele primeiro. E aí, vamos supor que ele aceite. Não, ok, vamos lá, vou ver qual que é. E aí vem o segundo desenho. Que é o propósito das coisas. E aí ele vai e para e analisa. Bom, vamos ver o que tem para fazer. Quais são as responsabilidades, quais são as tarefas. É muito interessante que uma vez eu gosto de abrir GP de mulheres. E eu formo ali alguém, caminho essas pessoas, abro outro grupo de mulheres e assim por diante. Até tem duas aqui. Beijo. Ali ela tem mais. E aí foi muito interessante que teve uma situação que uma menina, eu chamei ela na chincha e falei, bom, você precisa me ajudar, sozinha não vou conseguir e tal, me ajuda aí, começa a discipular uma parte. E ela falou, não, ok, vamos lá. Né? Ela, lógico, passou pela primeira fase, vou ver, vou pensar e tal. E aí ela veio e falou para mim assim, bom, vamos lá, o que tem para fazer? Sentei com ela, falei, bom, então, você observa isso, e aquilo, e aquilo. Comecei a mostrar todo mundo que estava por trás do bonito ali. E ela olhou para mim assim, mas tem coisa para fazer, hein? Eu falei, sim, temos bastante coisa para fazer. Por quê? Porque o propósito apareceu depois. Ela não tinha nem analisado, pensado, observado, porque ela estava ali para curtir, para sugar, sugar no sentido de absorver, de aprender. Não estava pensando muito, não tinha esse instinto de doação. E aí, então, existe a terceira etapa, que daí ela fala, bom, ok, tenho isso para fazer, então vamos lá. As pessoas têm que se adaptar ao meu horário, então vamos lá, vou fazer discipulado, mas assim, eu só tenho esse tempo. Outra coisa, na conferência eu quero desconto. Se puder colocar uma cadeira vaga lá na frente, melhor. Porque o líder ele começa a observar as coisas que são as honras do líder. Porque tem. Todo mundo observa que tem. A Dilma não senta lá no fundo do quintal. Ela vai sentar, ela tem seus privilégios. Por quê? Porque faz parte, existe.
O problema é quando isso está antes das pessoas. Ali, no caso, hoje, e é o que eu observo demais na onda, nos lugares que eu vou, nas empresas que eu já participei, é isso. Existe toda uma sequência de coisas e no final as pessoas ficam com o que sobra. Agora, pode passar. Qual é a essência da liderança? É essa. A pessoa ela nasce com um propósito dentro dela. Todo mundo nasce. O problema é quando a função é deturpada de liderança. Esse é o natural, essa é a essência. Quando o propósito arde em nosso coração, quando aquelas pessoas saindo dos nossos grupos, quando isso dói em mim, em você, quando você vê na sua área de trabalho que pessoas estão sendo maltratadas, mal educadas umas com as outras, você observa que precisa fazer alguma coisa, está vendo? O propósito, ele precisa vir primeiro. Isso todo mundo tem. O problema é que a gente não quer seguir a essência de ser um líder, que é o segundo passo. Ele só tem duas opções. Depois que ele entendeu que precisa fazer isso, que a igreja precisa crescer, que as pessoas precisam ser discipuladas, que eu preciso me doar, que eu preciso amar, que eu preciso orar pelas pessoas. Quando você enxerga isso, você só tem duas opções como líder. Eu me dispor ou eu não me disponho. Eu me disponho a servir pessoas, a amar aquilo que Deus ama, ou eu não me disponho. E o próximo passo é justamente amar aquilo que Deus ama. O nosso foco, o objetivo de tudo, precisa ser as pessoas. Ah, mas eu não vou ser honrado, eu não vou ter cadeira na frente. Bom, daí é uma consequência. Observa? Por causa de tudo isso, por você amar as pessoas, por consequência, Deus cuida de você. Por consequência, pessoas vão te honrar. Por consequência, não é a tua busca primeiro. E essa é a deturpação daquilo que a gente entende como liderança. Vamos lá para a história de Moisés? Você conhece um pouquinho da história de Moisés? Acredito que sim. E eu gostei demais. Eu fiquei bastante tempo em cima dessa história, porque ela fala justamente sobre isso. Moisés entendeu a essência de ser um líder. Moisés, ele nasceu em meio de uma escravidão do seu povo. Acho que você já deve conhecer um pouco a história. Ele nasceu, ele não deveria ter sobrevivido, porque Faraó mandou matar todos os meninos. E Sifra e Puá, que foram as parteiras, deixou que Moisés sobrevivesse e vivesse. Joquebede, sua mãe, colocou Moisés num cesto, botou no rio, resumidamente, para que ele fosse salvo. E aí, por sorte, a filha de Faraó foi lá e pegou Moisés para criar, cuidar e enfim. Aí, ele cresce no meio do palácio, lá no meio de tudo que ele poderia ter. E, em determinado dia, aconteceu que ele foi descer para ver os seus amigos, né, os seus parentes, o seu povo hebreu. E ele se deparou com algumas coisas, algumas situações. E aí, de cara, eu quero levar vocês a pensar no seguinte: por que será que Deus escolhe Moisés? Por que será que Deus confiava tanto em Moisés para que ele se tornasse líder? Líder ao ponto que Deus confiasse nele. E o primeiro indício do porquê Moisés foi escolhido está lá em Êxodo 2, do 11 ao 12. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou ler aqui, Êxodo 2, do 11 ao 12. Fala assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar aonde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Então, para aqui. Ele vivia lá, um dia ele descobre tudo lá, que os caras eram maltratados. E aí ele teve uma brilhante ideia, olha a ideia dele. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Ah, que brilhante ideia. É bem assim que um líder resolve, gente. Olha só, que legal. Ele teve uma ideia, por quê? Porque a última coisa que ele queria ver é que o povo dele estivesse sendo maltratado.
Ele amava as pessoas muito mais do que a ele mesmo. Você observa que ele teve que sair fugido depois disso. Ele não poderia permanecer mais lá, tendo as coisas, o bem bom. Ele foi fugido embora. Ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele amava as pessoas acima dele mesmo. O segundo indício do porquê Deus confiava em Moisés, olha só, Êxodo 2, 16 ao 17. E ele fugido, ele foi para uma outra cidade, ele chegou lá e olha o que aconteceu. Ele perto de um poço de água, chegou e olha só o que aconteceu. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Mais uma situação onde ele vê e fica indignado com o trato deles com pessoas. E Moisés fez o quê? Veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Moisés provavelmente, vem cá, irmão, está encarando? Encara aqui o bonzão. Ele foi, protegeu as meninas e é isso. E olha só que situação engraçada, porque você numa situação dessa, fugitivo, não tendo o que comer, não tendo para onde ir, mesmo assim, ele agiu com o coração, pela justiça, foi. E eu fico pensando, Deus, olhando para tudo aquilo e falando, bom, acho que achei o que eu precisava. Eu achei uma pessoa preparada para ser líder. Vamos continuar a história. Ele conhece as filhas de Jetro, né? Aliás, ele casa com uma delas, a Zípora. Começa a trabalhar com seu sogro, como pastor de ovelhas. Até que um dia Deus aparece num arbusto queimando. E aí começa uma troca de ideia com Moisés. Agora, por que Moisés? E por que agora Moisés? Se ele já tinha sido fugido. Deus escolhe Moisés justamente para quê? Para liderar o povo, para sair da terra onde ele estava. Olha a confusão, gente. Ele vai voltar para lá, já tinha matado um egípcio, vai voltar para lá. Deus manda ele tirar o povo de lá e levar lá para Canaã. Por muitos anos, muitas pessoas, e Moisés foi chamado para isso, para liderar esse povo. Por que será Moisés? Será que é porque ele é um ótimo estrategista? Será que Deus escolheu? E será que Deus te escolhe porque você é um bom estrategista? Olha só, lá em Êxodo 18, do 13 ao 18, estava Moisés lá no meio, já estava ele lá na situação, já vou levar vocês lá para a história lá adiante. Ele estava atravessando com o povo lá e tal, de repente aconteceu o seguinte, olha só. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. Então, ele foi aconselhar o povo. Estava lá uma galera e ele foi aconselhar. Provavelmente eles brigavam entre casais, aí queriam se separar, né, certo? Tinha de tudo. E ele foi aconselhar o povo. E este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar e todo este povo espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés, certo, pensando que estava abafando, né, trabalhando muito, falou assim, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhe os decretos e leis de Deus. Respondeu seu sogro: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Então, uma coisa a gente elimina. Moisés não tinha estratégias boas. E eu gostaria muito que você fosse tirando esses empecilhos da sua mente também. Segunda coisa, será que Moisés era uma pessoa autoconfiante? Porque eu acho. Eu acho que Moisés aceitou porque ele era uma pessoa assim que ele confiava demais no seu próprio taco. Olha só, vamos observar. Êxodo 4:1 fala assim, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? Uma pessoa que se ama. Agora, Moisés tinha uma coisa boa, ele era um bom comunicador. Isso é, olha só, Êxodo 4:10. Disse, porém, Moisés ao Senhor:
Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Será que Moisés era uma pessoa proativa? Não, tá, ok, não sei falar, não sei fazer nada, mas eu vou. Ele fala assim, em Êxodo 4:13. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço que envie outra pessoa. Eu não vou. Gente, está pior que as pessoas quando eu chamo para me ajudar. E é muito interessante, porque Moisés também não tinha tempo. Olha só, lá em Êxodo 2:21, Moisés era casado, olha só. Moisés aceitou e concordou também em morar naquela casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ele casou. Será que é porque ele então era só um casal e aí não tinha filhos? Olha só, Êxodo 2:22. Ela deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson. Então agora fechou. Moisés não sabia falar. Moisés era pessimista, Moisés não sabia se comunicar, Moisés não tinha tempo, trabalhava, era casado, tinha filhos. E foi escolhida por Deus para liderar o povo do Egito para Canaã. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui, levanta a mão que eu estou falando. Mas sabe, se você for parar para ler essa história, eu convido vocês a ler essa Êxodo inteiro, parece um livro assim, gente, para que começa, eu não vou parar mais, você começa, é muito interessante tudo que Deus faz ali com Moisés e o povo. E Moisés, ele troca essa conversa com Deus e fala assim, não, mas eu não tenho tempo, mas eu não sei falar, e é muito interessante, porque eu fico imaginando Moisés falando, tipo, não, eu preciso convencer Deus que eu não vou dar certo, eu não vou, olha, eu já disse que eu não vou, parece eu para aceitar falar na conferência. Bom, eu preciso dizer que eu vou estar muito atarefada, eu não vou conseguir. E aí Deus fala assim, responde para Moisés o seguinte, Moisés, Senhor, mas eu não sei falar. Moisés, olha aqui para mim. Olha aqui bem no arbusto. Eu não sei falar, mas olha para mim. Você já tem tudo. Você já tem tudo. Você tem a minha presença, pois eu vou estar com vocês. E você ama pessoas mais do que a você mesmo? Aí ele fala, ok, beleza, Senhor, beleza. Mas assim, as pessoas não vão acreditar em mim, porque, enfim, quem sou eu? Não, você já tem tudo, eu estarei com você, e você ama pessoas acima de qualquer coisa. Isso para mim é suficiente. Calma. Sabe, olhando para a história de Moisés, eu observei uma coisa, que a liderança ela não começa pelas estratégias. Ela não começa pelo tanto que você sabe ou deixa de saber, pela sua formação ou falta de formação. Pelas suas experiências ou falta de experiência. A liderança, ela começa pelo coração. Olha que interessante. Aí eu quero dar uma pausa para você que é líder. Talvez na sua igreja, talvez na sua implantação. E você tem uma responsabilidade de levantar outros líderes. Observe se a sua atitude de levantar outros líderes não tem sido por aquelas pessoas que se comunicam bem, por aquelas pessoas que se dizem boas estratégias, pelas pessoas que dizem, ok, estou preparado. Você precisa procurar pessoas para liderar, pessoas que amem pessoas acima dela mesma. Sabe, isso me lembra muito a onda. Porque no início da onda, e talvez interessante falar que se você talvez veio aqui na conferência para talvez aprender um pouco mais e saber o que a onda tem de segredo, para saber como eles crescem, eu te digo já, você está convidado a, se quiser ir embora, você não vai ter essas respostas aqui. Porque a gente não vai ensinar a ter boas estratégias. A gente só vai revelar aquilo que Deus ama. Não queira começar como grandes líderes terminaram. Não queira começar como grandes líderes terminaram.
Sabe, isso é muito importante. Porque grandes líderes talvez terminaram sendo bons estratégicos, tendo muita ideia de marketing, tendo um equipamento ótimo, uma iluminação linda. Eles terminaram dessa forma, mas como foi que eles começaram? Sabe como a onda começou? A onda não tinha ninguém que cantasse. Tinha eu, uma vez eu fui convidada para cantar, não tinha ninguém. O Lucas Abumansur, que na época era líder da banda, falou, Lari, sobe aí, ajuda aí a cantar. Então tinha eu. E se vocês quiserem, eu dou uma palhinha para vocês. Brincadeirinha, gente. Não tinha quem pregasse, tinha o Lipão que não queria. Ele que começou não queria pregar, bom, a gente tinha que achar alguém. Não tinha nem um batuquinho lá para dizer, uma bateriazinha lá, uma coisa, não era nosso. A gente não tinha nada. A gente não tinha estratégias, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha pessoas. Começamos, sei lá com umas 8, 9 pessoas. Era isso que a gente tinha. Mas sabe o que era mais interessante? Que a resposta de Deus para Moisés foi a mesma resposta de Deus para a onda. Olha cá, começa. Porque vocês já têm tudo que vocês precisam. Vocês têm a minha presença. E vocês amam pessoas mais do que vocês mesmos. Isso foi o suficiente para a gente começar. Isso foi o suficiente para a gente, não vou dizer terminar, mas para a gente chegar onde a gente chegou. Não é por causa de números, mas por aquilo que a gente viu acontecer aqui, ó. É isso que você precisa para começar. É isso que você precisa para liderar. Sabe, a gente precisa descobrir qual é a essência da liderança. De verdade. A sua satisfação e a sua alegria, elas devem estar nas mesmas coisas que satisfazem a Deus e que alegram o coração de Deus. Aí vem um porém, será que mesmo a gente conhece o coração de Deus? Será mesmo que a gente sabe o que satisfaz a Deus? Talvez o que a gente pense que satisfaça a Deus, são coisas que na verdade Deus não está nem aí. Se você observar, aquilo que Moisés falava como impedimento, eu não sei falar, e ninguém vai acreditar em mim, e me manda outra pessoa. Deus não estava nem aí se Moisés ia fazer bonito ou não. A preocupação de Deus era outra. Sabe, Moisés tinha tudo o que precisava, e ele sabia usar aquilo que ele tinha. Sabe o que ele tinha? A presença de Deus. Agora observa. Êxodo 33:3. Êxodo 33:3 fala assim. Deus falando com Moisés e o povo. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderei destruí-los no caminho. What? Deus não vai? Você tem liderado dessa forma? Não, peraí. Se Deus não for, eu também fico aqui. Eu não saio daqui e ninguém me tira. Não, discipular sem que Deus direcione tudo, eu não discipulo. Não liderar sem... Não saio daqui. Olha só o que Moisés respondeu. Em Êxodo 33:15, ele respondeu assim. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envie. Eu não vou. Um dos grandes problemas é que a gente às vezes... Vamos, não estamos nem aí. Não tem problema, a gente dá conta. A gente não consulta a Deus, a gente não sabe. Sabe qual que é o problema da liderança hoje? O nosso problema, o meu problema, é que a gente valoriza muito mais os elogios do nosso chefe, do nosso pastor. A nossa satisfação está na qualidade do som, na compra de equipamentos e na apresentação linda. Se você na sua implantação, talvez começando lá no começo, lá no delivery, está pensando assim, bom, não vamos, acho que não vamos para frente. Eu não vou me envolver com uma igreja que eu não tenho todo aquele suporte que Joinville tem. Não queira começar como grandes líderes terminaram. A gente se preocupa com a valorização do nosso chefe, a gente se preocupa com a satisfação, nós estamos satisfeitos quando temos ar-condicionado, aliás, estava cheio aqui. Quando o equipamento é bom,
Não tem só um carrãozinho lá na implantação. Sabe, a nossa alegria, ela já está na igreja cheia, sabe? Ela está nos relatórios muito bem preenchidos. É isso que me satisfaz. Será que a gente está mesmo pronto para liderar o povo do Egito até Canaã? Será que a gente está preparado para isso? Porque lá não tem ar-condicionado, lá não tem cadeira, lá não tem... O povo reclama. Essa tem sido a tua preocupação? O que tem sido o real sugador de bateria da sua vida? A administração da sua igreja, do seu ministério, tem sido a administração do seu grupo? Ou tem sido as noites mal dormidas orando por pessoas, joelho no chão, boca no pó? Tem que estar ligado, João. O que suga mais a sua bateria? O que te cansa mais? Sabe, a história da humanidade ela é marcada por 2 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa é aquela que se importa com as pessoas. A gente tem vários exemplos disso. A segunda história da humanidade, aliás, o segundo tipo de liderança é aquelas que se importam com as coisas. Com as pessoas e com as coisas. Aquelas que se preocupam com as coisas, elas constroem impérios monumentais. Todo mundo vê o que ela faz. Pois são boas estratégias, pois são boas os resultados. Mas são prédios temporários. Daqui a pouco se perde. Aquele tipo de pessoas que se preocupam com pessoas, líderes que se preocupam com pessoas, talvez vai ser um prédio pequeno. Talvez nem prédio não vai ter. Mas o legado é para sempre. É para sempre. Você vai marcar histórias para sempre. Eu trouxe ali um vídeo para vocês, e esse vídeo foi muito importante. Eu vi ele e eu de cara não dei valor. Depois eu parei para analisar o vídeo e eu fiquei muito impactada com ele. E eu vou pedir para já ir preparando. Ele é a última declaração, último discurso de Martin Luther King. No outro dia, não sei se você sabe da história, ele foi morto, ele foi assassinado. Observem as palavras dele. Se tiver pronto aí, galera, eu queria que vocês colocassem para mim. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. E no outro dia, sabe, você está preparado para isso? Para dizer isso? Eu não me importo mais com a minha vida, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu simplesmente vou fazer aquilo que Deus quer, eu vou amar aquilo que Deus ama. Você está pronto para, por exemplo, no outro dia não ter mais vida? Você chegou ao topo da montanha? Você já construiu aquilo que Deus queria para você? Que você fizesse por outras pessoas? Sabe, eu lendo Mateus 20, 26, fala assim, ó. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante. Eu vou mudar a palavra.
Pelo contrário, quem quiser se tornar líder entre vocês, deverá ser servo. A essência da liderança é o amor, é servir. Sabe, o mais impactante de tudo isso é que Jesus liderou com uma toalha e um balde nas mãos. E você, o que tem nas mãos? Muito obrigada pela atenção de vocês e Deus abençoe.